Olá, pessoal, muito boa noite. Eu hoje estou muito feliz, muito contente, porque, na verdade, a presença de vocês aqui faz com que eu dê mais um passo na minha vida em busca do meu propósito. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que já participaram, já se inscreveram, né? Quem se inscreveu já preencheu os questionários de participação, então agradeço. Com base nesses questionários, eu desenvolvi alguns exercícios especiais hoje. E hoje vocês, quem respondeu que tem coragem de enfrentar o novo, vai ter a oportunidade de experimentar algumas coisas novas. Talvez algumas coisas que você não esteja habituado, situações que você não está acostumado. Então, é muito importante que você desenvolva, porque esse trabalho, esses exercícios fazem parte do processo da sua recuperação financeira. A recuperação financeira está ligada diretamente à forma como você vê o dinheiro, como você trabalha com dinheiro, como você enxerga o dinheiro, quais as suas crenças sobre o dinheiro. Mas, acima de tudo, elas são baseados nas suas crenças, nas suas ações, em tudo que você faz, nos seus comportamentos, nos seus hábitos. Na verdade, é um conjunto de informações, é um conjunto de coisas que nós vamos tratar aqui ao longo desse período. Eu vou começar a compartilhar com vocês agora o slide para que a gente tenha uma sequência e você possa saber mais detalhadamente. Vocês vão ver um pouquinho que nós já falamos, ok? Então, estou compartilhando agora os slides, e esses slides vão te dar a oportunidade de enxergar mais calma, mais claramente, ok? O desenrolar do trabalho. Então, aqui está, né? Essa é a mentoria baseada no modelo RTV 50+, daqui a pouco eu explico o que é isso. A ideia é que você faça um replanejamento total da sua vida, mas fundamentado na organização das suas finanças. Então, eu tenho aqui uma frase que é um provérbio oriental, né? O pessoal do Oriente Médio usa muito isso, essa frase como força, porque eles tiveram uma vida muito difícil. Na verdade, o mundo vem desenvolvendo toda uma dificuldade que termina comprometendo o futuro de toda a humanidade. Haja visto o momento difícil que o mundo inteiro está passando agora e que nós, dentro desse mundo, não vamos estar diferentes. Então, a frase é: tempos difíceis criam homens fortes. E a ideia desse trabalho nosso é fazer com que você se torne mais forte. Esses homens fortes, por sua vez, criam famílias e empresas fortes. E por que eu estou falando famílias e empresas fortes? Porque a ideia está de fortalecer as empresas, as pessoas, e que o nosso país seja melhor. Esse é o meu propósito. Bom, é importante que você saiba o que é RTV. Na verdade, a RTV 50+, são os pilares que fundamentam todo o meu trabalho. Eu já venho de um programa chamado Transformação 50+. E esse trabalho foi desenvolvido um projeto especial para você que está com dificuldade em finanças. Então, eu vou explicar para vocês o que é esse RTV 50+. O R é um pilar chamado kit emocional. Esse kit emocional, nós vamos trabalhar toda a sua parte comportamental, parte de hábitos, a parte de inteligência emocional. Então, os comportamentos empreendedores, se você tem uma farmácia ou não, se você está aqui convidado, ou até pessoalmente, todas as características que nós vamos falar cabe perfeitamente na vida de todas as pessoas. O T, que é o pilar da visão total, porque nós vamos fazer um kit situacional, nós vamos fazer o levantamento de como está o seu estado atual e aonde você quer chegar. E aí,
o V de vida. E vida traz o kit de visualização. Hoje mesmo vocês vão experimentar um exercício que vai falar sobre visualização. E 50, por que 50? Porque você tem 50% dividido em duas partes. 50% é o seu estudo, é a sua participação, é o seu desenvolvimento. Os outros 50% vão depender do seu comprometimento. Agora, o comprometimento que você tem é muito mais vinculado a você mesmo e a sua família. E o mais é o que eu posso fazer a mais em todo esse processo para que você se proponha a ter um futuro melhor. Bom, esse trabalho foi preparado para você sair do inferno das dívidas. Eles serão 8 módulos que vão estar desenvolvendo dentro dos pilares e com uma direção que eu vou falar daqui a pouco, ok? Esses módulos nós temos módulo 1, olhando para dentro, que é o módulo que nós vamos tratar hoje. O módulo 2, olhando para fora, nós vamos ver as questões externas que envolvem as suas dificuldades. Módulo 3 é onde estou, é a sua posição no momento, e nós vamos falar um pouco da importância da educação financeira. Dívidas, né? Módulo 4, nós vamos falar das dívidas. E por que eu falei da fornalha? Porque dívidas deixam a gente no inferno, né? E o inferno é o que a gente, teoricamente, entende que é uma grande fornalha que queima os nossos sonhos, queima a nossa vida, queima as nossas relações, queima tudo que está à nossa volta. Então, nós vamos avaliar o que podemos fazer para sair dessa fornalha. No módulo 5, nós já vamos trabalhar com planejamento inicial. Nós vamos ver quem trabalha, quem tem dívidas pessoais, quem tem dúvidas empresariais, quem tem dívidas com pessoas físicas, com pessoas jurídicas. O módulo 6, nós vamos identificar onde é que está a sua responsabilidade nessa história. Você não é culpado, mas você tem o compromisso, a responsabilidade de sair desse lugar. O módulo 7 é o plano de recuperação. É como a gente vai desenvolver essa recuperação para que você comece a sair de dívidas e aí começar a pensar num horizonte melhor. Uma reserva financeira, para você ter uma reserva de garantia e, quem sabe, você começar a pensar em fazer pequenos investimentos, porque, nesse momento, nós estamos falando para quem tem dívidas. Então, os investimentos vão ser pensados devagarzinho agora e depois com mais profundidade. E o módulo 8 vai falar do plano final, ou seja, qual é o fechamento que você vai ter dentro desses 60 dias. O nosso módulo, nossos 8 módulos vão levar 60 dias, são 8 semanas, e dentro dessas 8 semanas você vai enxergar tudo o que é possível fazer. É importante, muito importante, você perceber que não é um trabalho fácil. É um trabalho que você vai ter que se dedicar bastante. Veja bem, eu não sei que idade você tem. Talvez você tenha 30, 40, 50 ou até mais anos, né? Se você passou este período de vida e neste momento você está assim, é porque tudo que você fez levou a isso. Então pode ser que tenha levado 20, 30, 40, 50 anos para você chegar nesse estado. Então, é importante saber, milagre não existe, né? Você precisa se dedicar. É possível? Com certeza. Depois, na hora que eu for contar a minha história, vocês vão ver que é possível perfeitamente. Porque o que eu estou falando para vocês foi tirado da minha experiência pessoal. E aí, daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso. Bom, como eu falei, nós temos 5 pilares, 10 módulos, e esses módulos têm uma direção. E a nossa direção é trabalhar em 4 pontos cardeais. Primeiro é visão. É você enxergar
claramente tudo o que está acontecendo, tudo que você pode fazer, e a partir dessa visão, você desenvolve um plano inicial. Esse plano inicial envolve muita coisa do seu comportamento pessoal. Na verdade, se você chegou até aqui, quem construiu essa estrada foi você mesmo. E nós vamos fazer um plano para você sair a partir dos seus hábitos, a partir dos seus comportamentos, e tudo isso vai acontecer de uma forma gostosa, de uma forma dinâmica. Vocês vão ter uma interação. Aí nós estamos hoje com 12 pessoas, então é importante que a gente consiga fazer isso, essa interação. Depois vocês vão ver que nos bônus vocês vão ter algumas vantagens muito importantes. E nesse caso, depois da visão, nós vamos fazer um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, e plano de trabalho não só profissional, não só financeiro, principalmente um plano pessoal, porque as suas dívidas vão estar diretamente relacionadas às suas ações pessoais. E aí vem o terceiro ponto cardeal, que são as ações. Se você fizer tudo o que você quiser e não puser em prática, então Freud já dizia o seguinte: se você quiser um resultado diferente, você precisa ter uma atitude diferente, porque as mesmas ações vão levar vocês aos mesmos resultados. E resultado é o quarto ponto cardeal, que é exatamente onde nós queremos chegar. E o nosso resultado final desse modelo é ter todo um planejamento para você sair dessas dívidas. Claro, não adianta eu dizer para vocês que durante o processo, 60 dias, vocês vão sair das dívidas. Não é mentira. Se eu falar isso, vai ser uma grande mentira. Como eu disse, você levou talvez 20, 30, 40 ou 50 anos, eu sou repetitivo, para você entender que para você chegar aqui, você levou muito tempo. Você fez muitas coisas, certas ou erradas, não importa. O que importa é que agora você pode perfeitamente, a partir de um projeto, do método que eu desenvolvi, que é o método RTV 50+, que é um método que foi desenvolvido para eu fazer as minhas recuperações, ok? E para que você realmente tenha um resultado. Como eu digo, você em 60 dias vai começar a fazer um bom planejamento, conseguir alguns resultados pequenos, mas, por enquanto, você vai ter um bom planejamento pronto, ok? Então, já que nós estamos começando, e como é um grupo, nesse momento, de 12 pessoas, é importante que a gente faça alguns contratos, né? Nós estamos na era moderna, na era da tecnologia. Hoje, eu falo que eu sou um jovem versão 7.5, daqui a pouco vocês vão saber por quê, ok? Mas é importante que a gente entenda que nós vamos fazer alguns contratos. Agora, contratos são válidos se você cumprir. Existem contratos escritos que dão guerras infinitas legais. Nós não vamos fazer um contrato legal, nós vamos fazer um contrato à moda antiga, que é aquele famoso contrato do fio de bigode. E esse contrato realmente valia. Na verdade, o homem antigamente, o homem que eu digo, é a pessoa que assumiu um compromisso, realmente ele efetivava esse compromisso. Então, o contrato do fio do bigode é um contrato que, no meu ver, tem mais valor do que qualquer contrato escrito. Então, contrato que nós vamos fazer são todos os contratos de fio de bigode. Claro, a mulher não tem, as mulheres não têm fio de bigode, mas vale pela intenção e a dedicação e o esforço que a mulher tem com todo esse envolvimento. Então, primeiro contrato, primeiro item do nosso contrato. Nosso horário de início será sempre às 19 horas, das quartas-feiras, porque nós vamos desenvolver esse projeto dentro de um modelo e toda quarta-feira, por 8 semanas, nós estaremos iniciando às 19 horas. A duração desse trabalho, desse encontro, está prevista para 90 minutos, em 2 etapas. Por que 90 minutos em 2 etapas? O metabolismo humano aguenta
aproximadamente 45 minutos para começar a baixar a sua energia, baixar a sua vontade, aquela dedicação. Então, nós vamos dividir em 2 etapas de 45 minutos, com 10 minutos de intervalo, ok? Para que você tome um café, faça um xixi break e você retome com toda a energia. Porque eu vou precisar de toda a sua energia durante o tempo todo, das 90 minutos, dos 60 dias. Agora, é importante esclarecer o seguinte: é previsto 90 minutos. Agora, não necessariamente ele leva 90 minutos, porque dependendo do envolvimento de vocês, ele pode se estender até muito mais. Então, o que eu sugiro para cada um de vocês? Não assumam nenhum compromisso, quer seja familiar, com esposa, com jantares, com filhos, considerando que vai ser exclusivamente 90 minutos. Pode acontecer, dependendo do envolvimento e do desenvolvimento do trabalho, chegar a bem mais que isso. Já tive a oportunidade de chegar a 3 ou 4 horas no nosso trabalho. Que nós temos muitas coisas a fazer, nós temos um envolvimento muito grande, e se as pessoas se envolverem, vai ser fantástico. E quanto mais você se envolver, quanto mais você participar, mais todos nós estamos aprendendo. Porque não se enganem, eu não sou o dono da verdade. O que eu estou passando para vocês é a minha experiência cultural, a minha experiência didática e, mais acima de tudo, a minha experiência de vida. E vocês, ao longo do curso, vão saber muitas coisas para entender do que eu estou falando. Então, a questão do horário já está clara. Então, todo mundo entendeu que é 19 horas e que você não deve, para eventualmente você perder a participação e a discussão, ok? Não estar fora desse projeto, estar compartilhando, discutindo, envolvendo. Por quê? Porque nós, nesse período, teremos dinâmicas que vão envolver as pessoas. Às vezes, 2 pessoas, 3 pessoas, um grupo, porque nós somos 8 pessoas. 12 pessoas. E nós vamos ter que interagir entre essas pessoas. É com o aprendizado de todo mundo que todo mundo vai aprender, inclusive eu. Importante que nós tenhamos um contrato de confidencialidade. A confidencialidade não expõe a vida dos outros. Da mesma forma que você não gostaria de expor a sua vida, você não deve expor a vida dos outros. É claro que durante o trabalho você vai colocar em grupo aquilo que você achar que é conveniente. A gente respeita a sua individualidade, a sua privacidade. Agora, tudo que for discutido entre o grupo fica combinado com o fio do bigode, né, ou o fio do cabelo da mulher, que isso vai ser apenas discutido aqui. Então, ele não deve ser discutido nem com pessoas, com mais ninguém fora do grupo, ok? E a questão do grupo, depois nós vemos que nós vamos ter um grupo do WhatsApp, ele vai ter algumas regras. Uma das regras é, tudo que você postar lá é exclusivamente do grupo. E terão algumas regras também de respeito, ética, né? De participação. Então, vai ser um grupo fechado. Nesse momento, por exemplo, para vocês, é um grupo de 12 pessoas, onde vocês vão poder interagir tecnicamente, porque, na verdade, eu não gostaria que, pelo menos não inicialmente, vocês começassem a discutir parte técnica. Primeiro, vamos desenvolver o projeto, depois vocês podem fazer o que vocês acharem conveniente. O terceiro item do nosso contrato é o comprometimento. Como eu disse na apresentação, o comprometimento é um item extremamente fundamental. Existe uma diferença, e eu não estou querendo aqui só o seu compromisso, porque o seu compromisso é diferente do seu comprometimento. O seu compromisso com você, comigo, hoje,
você chegar às 19 horas, você participar das 2 etapas, você fazer as tarefas, você cumprir os horários, você procurar se estender dentro dos 90 minutos. Agora, comprometimento já passa aquela disponibilidade que você já tem além dos 90 minutos. Existe uma metáfora que se faz aí no mercado, todo mundo faz essa metáfora, todo mundo fala sobre isso, mas, na verdade, é a que mais se apropria. Talvez muitos de vocês até conheçam, se vocês já conhecem, isso me perdoe, mas eu acho que é a metáfora que mais se aproxima da verdade por comprometimento. E essa metáfora está relacionada com o omelete de ovos com bacon. Vocês sabem que o omelete de ovos com bacon, principalmente no exterior, é servido no café da manhã. E o café da manhã, em geral, é a alimentação mais forte que o ser humano tem que ter. Na verdade, as nossas alimentações, as nossas refeições são feitas inadequadamente. Por quê? Porque o café da manhã deveria ser feito como se fosse feito para os reis. Os almoços são feitos como se fossem feitos para os príncipes. E o jantar como se fosse feito para as pessoas comuns como nós. Agora, você tem que tratar do seu corpo como o rei da sua vida. E por isso que eu digo que a sua alimentação tem que ser muito saudável. E por mais que você ache que um omelete de ovos com bacon não é saudável, primeiro, ovos é um dos alimentos mais saudáveis e fortes que tem. E o bacon é a gordura de porco, que, na verdade, é a gordura mais saudável que tem. Muita gente ainda tem uma crença antiga que a gordura do porco faz mal, o que é uma grande mentira, porque toda alimentação antiga sempre foi feita com base na banha de porco. Mas vamos à metáfora. A metáfora é a seguinte: os ovos com bacon são feitos com o quê? Primeiro, com ovos. Não é isso? Então, os ovos vêm da onde? Vêm da galinha. E qual é o compromisso da galinha? O compromisso da galinha é ir de manhã, colocar todos os ovos que ela puder, ela canta, faz o marketing dela, volta para o puleiro e fica quietinha. Ela já disponibilizou os ovos para você. Agora, diferentemente do porco, para participar do seu omelete, ele teve que morrer, porque o bacon é uma fatia do pobre do porco. Então, o que aconteceu? A galinha teve um compromisso, foi lá, botou os ovos, virou as costas e foi descansar. O coitadinho do porco, ele foi comprometido. Isso é comprometimento, é você se dedicar além de um simples compromisso. Isso vai acontecer, o seu comprometimento, o que você tem que assumir, não é comigo, não é com o grupo, é com você mesmo e com o seu resultado. O compromisso de sair dessas dívidas, sair desse inferno que deixa você sem dormir, com relacionamento ruim, com a vergonha, às vezes, de passar na rua e sabe que deve para aquela pessoa. É sair desse inverno. Seu comprometimento tem que ser com você mesmo e com a sua família. Porque a sua família vai viver das consequências do seu comprometimento. Combinado? Então, até aí, foi tudo bem. Até aí é o nosso contrato. Mas eu quero fortalecer uma declaração que vocês tiveram já no primeiro questionário, que é realmente usar a sua coragem para novos desafios. Hoje mesmo vocês vão ter alguns desafios. E não são desafios de risco, não. São desafios emocionais, desafios de hábitos, desafio de comportamento, coragem de participar e mudar de algumas coisas que você não está acostumado. Eu suponho que você não esteja acostumado. Pode ser que alguns de vocês já tenham vivenciado esses exercícios que eu vou fazer em alguns cursos, em alguns momentos, mas em cada momento da sua vida, você vai ter que usar a coragem
e para o desafio apropriado. Então, nós vamos começar já já com um grande desafio, que é o desafio da visão e da imaginação. Qual é a grande proposta do nosso trabalho? Para que você tenha um resultado efetivo no encerramento da liquidação das suas dívidas, você precisa mudar a sua forma de pensar. E o que é mudar a forma de pensar? É se dar o direito de mudar algumas crenças. E quando eu falo em crença, eu não falo em crenças religiosas. Eu não estou falando em crenças religiosas. Eu não estou falando em espiritualidade ainda. Não é nada disso. Quando eu falo em crença, são crenças que você foi acostumado a ter ao longo da sua vida. São coisas que hoje bloqueiam você e você nem percebe. São crenças que foram instaladas na sua cabeça como um desenvolvimento de vírus num computador. Afinal de contas, o seu cérebro é o melhor computador do mundo. Até hoje, ninguém, mesmo a IBM, que é a empresa que melhor desenvolve computador no mundo, sempre foi, e ela sempre desenvolveu os melhores computadores do mundo, nem a IBM tem a mesma capacidade que o seu cérebro. Só que num computador entram os vírus. E os vírus comprometem os programas. E o que acontece no computador que está aí dentro da sua cabeça? É a entrada dos vírus. E os vírus que são as suas crenças. As crenças que foram instaladas ao longo do tempo pelos 3 elementos fundamentais mais significativos da sua vida, que aconteceram desde você pequenininho, e que é o tripé da sua energia, o tripé das suas crenças. É aquilo que te alavanca ou te limita. E essas crenças, só um minutinho. Essas crenças, ao longo do tempo, foram instaladas pelo tripé da nossa existência. E esse tripé, e nós vamos falar oportunamente, no 3º ou 4º módulo, não lembro agora, nós vamos falar dos sacos da positividade e saco da negatividade. Quem criou esse saco? Aí nós vamos ver como trabalhar isso. E para tudo isso, para que você tenha realmente um resultado efetivo no trabalho que você está desenvolvendo, para você encerrar, acabar com as suas dívidas, ter uma vida mais saudável, mudar de patamar de vida, você, a sua família, mudar a sua prosperidade, depende de uma coisa que é fundamental. É você mudar a sua forma de pensar. É você mudar a sua mentalidade. E você passar a trocar essa mentalidade e passar a acreditar mais em você. O nosso trabalho tem a proposta de fazer com que você liquide as suas dívidas. Mas você vai perceber que ele vai trazer um benefício muito maior em muitas outras áreas da sua vida, inclusive na sua área familiar, na sua área de saúde pessoal. Você vai ver que vocês vão ter outras vantagens. Bom, depois de falar tudo isso, nós vamos começar esse módulo número 1. E o módulo número 1 vai falar do quê? Do uso da sua visão. Porque a coisa mais importante que tem é você usar um dos 6 sentidos, e depois eu explico porque eu falo em 6 não 5, ok? A vida, o mundo todo, e falou para vocês que vocês têm 5 sentidos.
Na verdade, hoje a gente trabalha com 6 sentidos. Mas um dos sentidos mais importantes é a sua visão. E como usar essa visão? Antes de usar essa visão, o que eu gostaria, o que eu quero que vocês façam, e aí nós vamos fazer, nesse momento, uma dinâmica em dupla ou em trio. No caso, nós estamos aqui em 12 pessoas, então, felizmente, nós vamos fazer esse trabalho em duplas. Então, eu vou escolher aí 2 pessoas aleatoriamente, eu sei que vocês não se conhecem, e se por acaso um de vocês se conhecerem, porque o mundo é grande, mas as coincidências são muito maiores, você troca de parceiro, porque a ideia é que você entre em contato com uma pessoa diferente. E aí, o que é que vocês vão fazer nesse trabalho em dupla? Vocês vão ter 15 minutos para que você desenvolva 3 itens importantes. Você vai fazer a sua apresentação falando quem você é, só que eu não vou dizer o que você deve fazer a partir da sua apresentação. Você se apresenta da maneira que você achar conveniente. Ok? Você vai descrever para essa pessoa que está sentada na sua frente quais são as suas expectativas, o que é que você espera desse trabalho. E o terceiro módulo, terceiro item, estou ligado aos módulos futuros, o terceiro item que vocês devem descrever são os motivos que fazem, que você acha que te levaram a essas dívidas. Ok? E aí você tá recebendo, ou já recebeu, o caderno da aula de hoje. E no caderno da aula de hoje, você tem um espaço apropriado para essa apresentação. Então, eu sugiro que você pegue o caderno, se você não recebeu o caderno ainda, ou se você não abriu o PDF do caderno, pegue uma folha à parte e divida em três espaços. Um primeiro com a sua apresentação, o segundo com a sua expectativa e terceiro para os motivos que você acha que levaram você até esse ponto. Importante, é muito importante um item que é prestar atenção e anotar o que o outro está falando. Então, você vai ter tempo suficiente para você fazer a sua apresentação, expectativa e motivo, e apresentar para o outro. E você que está ouvindo a apresentação dele, você deve anotar os pontos que são mais importantes, ok? Porque é você que vai apresentar o outro. Então, nós estaremos desenvolvendo aqui algumas habilidades, alguns comportamentos que talvez algumas pessoas não tenham, que é o comportamento de se apresentar, de fazer as apresentações. Eu não sei, cada um de vocês tem uma característica que a gente não conhece ainda. Então, a ideia é que todos possam ter a oportunidade de fazer esse desenvolvimento. Então, vocês têm 15 minutos para escrever as expectativas, as apresentações e os motivos. A minha sugestão, vão lá, façam o seu pipi break, voltem, e quando um estiver falando, preste muita atenção no outro. Você que está ouvindo, preste atenção no outro. Vou fazer diferente. Não serão 15 minutos. São 10 minutos para cada um. Assim fica o número correto, redondo. Então, vocês vão ter uns 20 minutos no total para que a gente tenha o seu trabalho pronto, ok? Então, pessoal, me dê licença um minutinho, eu vou aproveitar, enquanto vocês fazem o trabalho aí, eu vou fazer uma adaptação aqui, ok? Então, por enquanto, um abraço.
Ok, pessoal, estamos de volta. Depois dos 20 minutos, nós já entendemos que vocês se apresentaram. Agora, não se preocupem. Nesse momento, nós não vamos fazer nenhuma apresentação pública. É importante que vocês se conheçam e, oportunamente, vocês vão ter a chance de trocar essa oportunidade com outras pessoas, ok? Então, as nossas apresentações, as apresentações que vocês vão fazer, vai demandar um certo tempo, então nós vamos fazer isso depois do horário dos 90 minutos, ok? Então, muito bom. Eu vou voltar a colocar os slides no ar novamente, ok? Pessoal, desculpe, deu um problema aqui, eu não entendi o que aconteceu. Eu estou derrubando o sistema nesse momento e vou reativá-lo. Aqui, voltou. Voltou. Então, nesse momento, a gente pode voltar. Pode retomar a nossa apresentação. A apresentação parou no item do slide atual. Muito bom. Agora que nós fizemos as nossas apresentações, nós vamos tratar de um outro assunto que é fundamental, que é, vamos falar de autoestima. Lamentavelmente, o ser humano, especialmente o povo brasileiro hoje, está muito comprometido com a sua estima. A sua estima pessoal é muito desgastante a forma como nós estamos vivendo, como nós estamos vendo o nosso país se desenvolver, os problemas sociais, políticos, econômicos. Eu não vou discutir esse assunto, mas essa é uma realidade. E por mais que você seja forte hoje, um dos elementos que comprometem muito a sua estima são as mídias, né? Porque a mídia informativa hoje, a mídia que passa as informações, só passa notícia ruim. E, infelizmente, tudo isso faz com que o nosso emocional vá se comprometendo, nossas toxinas vão aumentando, nosso processo de endorfina vai reduzindo, o nosso processo metabólico vai engolindo todas essas mensagens e ela vai fazendo com que você passe a se olhar com muita dificuldade. Então, nós vamos trabalhar, eu não vou me estender nesse assunto, mas eu não sei como está a sua autoestima, espero que esteja muito bem. Porém, eu desenvolvi em 2004, né, um exercício chamado café da manhã. O café da manhã é um exercício que faz com que você aprenda a ter força suficiente para escalar tudo que for necessário, fortalecer a tua autoestima, porque foi ela que levou você ao inferno das dívidas. Talvez você não perceba, talvez você não entenda isso, mas estar com a autoestima comprometida, não sei se muito ou pouco, aí depende de cada um, né? É ela com que você faz com que você tome decisões acertadas ou inadequadas. Então,
Em 2004, como eu estava dizendo, desenvolvi um exercício chamado café da manhã. E por que que é exercício chamado café da manhã? Porque ele deve ser o exercício que você precisa fazer todo dia, de manhã, antes de sair de casa. Ao invés de, antes de tomar o seu cafezinho preto, líquido, tomar o seu desjejum matinal, é fundamental que você faça essa dinâmica. Claro, eu explicando para você aqui, ela deve demorar talvez 15, 20 ou até 30 minutos. Eu espero não levar tanto tempo. Mas, e da primeira vez que você fizer, talvez leve um pouquinho mais de tempo. Mas com hábito diário, 2, 3 minutos você está com o exercício pronto. Então, esse exercício vai fazer com que você desenvolva a sua autoestima, comece a se elevar a sua autoestima, e aí você vai começar a perceber que tudo que tem ruim lá fora não pode interferir no seu comportamento, nos seus hábitos, na sua vida como um todo. Então, pessoal, na verdade, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício em dupla também, né? Esse exercício é em dupla porque ele tem uma parte que é feita individual, que nós vamos fazer nesse momento, e outra parte em dupla que vocês vão fazer na sequência. E, novamente, nós vamos dividir em duplas, só que agora com duplas diferentes. Não é a dupla que você se apresentou, é com uma dupla diferente. Porque a ideia é que você, ao longo do tempo, se relacione com todas as outras pessoas. Que, afinal de contas, nós vamos talvez conviver por 60 dias. Ok? Então, vamos ao exercício. Esse exercício é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é um relaxamento. Eu vou conduzir esse relaxamento pela primeira vez, para que você aprenda como faz. Em seguida, você faz o relaxamento. Durante o relaxamento, eu vou pedir para que você lembre de algum fato agradável na sua vida. Mas é um fato prático, né? Alguma coisa que te faça muito bem. E isso pode ser feito, esse fato pode ser qualquer coisa corriqueira, pode ser assim, um presente de aniversário que você gostou, que você ganhou recentemente, que foi maravilhoso, o beijo que você teve com a sua namorada anteontem, ou ontem, ou hoje, ou o mês passado, que você lembra que te faz muito bem. São fatos, memórias que te façam muito bem. E eu vou conduzir isso para que você resgate desse fato o que tem de melhor nele. Ok? Esse fato, como eu disse, pode ser uma coisa corriqueira. Um diploma na sua formação da escola básica, da universidade, de uma escola técnica, ou talvez quando você ia... Eu vou falar porque é o que me lembra muito, são os momentos agradáveis que eu tinha quando eu subia no pé de jabuticaba, no sítio da minha avó. Então, isso me traz lembranças incrivelmente saudáveis. Então, o fato agradável é algo que faça você se sentir muito bem. O terceiro elemento é dividir com alguém. E esse dividir com alguém também tem 3 etapas. E agora é importante que você preste atenção, eu gostaria que você anotasse. Então, pegue um papel, por favor, e anote. Ele está no caderno. Esse exercício também está descrito no caderno para que você possa acompanhar e repeti-lo diariamente. Eu vou te dar só um exemplo. Depois que eu desenvolvi esse exercício em 2004, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra num auditório de um grande shopping aqui em Campinas. E, sabe, o shopping tem um auditório aberto, tem todo tipo de pessoa. E eu, felizmente, fiz
o café da manhã, e eu digo que esse café da manhã ele pode trabalhar no mundo como o efeito borboleta. A ideia que a autoestima, o seu processo de autoestima, se espalhe para todas as pessoas, para as pessoas da sua família, para as pessoas da sua comunidade, para as pessoas da sua atividade profissional, para as pessoas do seu relacionamento, para as pessoas do seu clube, para as pessoas da sua igreja. E aí eu tive um exemplo muito importante, porque eu falei do efeito borboleta, eu acho que todo mundo sabe qual é. O efeito borboleta diz o seguinte: o bater das asas de uma borboleta no Ocidente pode transformar as águas num grande movimento no Oriente. Então, você batendo o movimento da borboleta no Ocidente pode mudar coisas incríveis no Oriente. E eu vou dizer para vocês que esse exercício me dá o prazer e a satisfação de dizer que aconteceu isso. Naquela apresentação, naquele palestra que eu dei no shopping, tinha uma pessoa que estava se preparando para viajar. E ela estava indo para o Japão. Ela aprendeu o exercício e viajou 3 dias depois. 6 meses depois, ela voltou para o Brasil. E, como eu tinha a ficha dela, voltamos a conversar, e ela me disse que desenvolveu o exercício com as amigas dela no Japão e que todo o processo familiar dessas amigas melhorou muito. Você pode acreditar ou não no que eu estou falando. Isso é legal, mas não é o mais importante. Para mim, o mais importante é que alguém se beneficiou disso. E se alguém se beneficiou disso, eu estou feliz porque faz parte do meu propósito de vida, como eu disse na apresentação inicial do nosso trabalho. Por que que isso acontece? Porque você vai dividir esse fato agradável com a pessoa que vai estar com você no primeiro momento do dia. Então, você vai fazer o exercício, sair ou dentro da sua casa, com a sua esposa, seu filho, com alguém, ou no transporte que você vai, seria o seu carro, no ônibus, no trem, eu não sei qual a forma de transporte que você tem. Mas o importante é que você divida esse fato agradável com alguém. Conte para esse alguém como foi o fato para você. Você vai entender a importância de dividir isso. Primeiro, quando você conta esse fato para alguém, todo o seu metabolismo de construção de emoções positivas se reforça. Quando você lembrou do fato, todo esse processo metabólico reagiu e transformou. Eu não vou ficar falando termos técnicos aqui para que não haja nenhum comprometimento, porque pode ser que tenha alguém que entenda ou não, mas não importa. O que importa é que todo o seu sistema metabólico, todos os seus neurônios constroem o seu metabolismo, as ligações neurais que fazem você melhorar a sua saúde. Quando você lembra, ele já fez isso de uma forma. Quando você faz o exercício contando para alguém, o seu metabolismo revê tudo novamente. Então, fortalece todo o seu processo metabólico de construção de uma vida saudável novamente. E quando você divide com alguém, você vai perceber que as suas emoções vão aflorar e a outra pessoa vai ficar com vontade de te contar alguma coisa. Ou seja, ela também vai estar envolvida. E você vai estar mudando também a autoestima dessa pessoa. Mas vamos ao exercício.
Então, no primeiro momento, nós vamos fazer o relaxamento, ok? Então, depois, na hora de apresentar, você vai sentar-se de frente um para o outro e vai ouvir e contar por 1 minuto. E você vai estar dando a sua atenção total ao outro, percebendo as suas emoções. Então, nós vamos dividir esse trabalho em grupos. Num primeiro momento, eu estou fazendo com você, você fica comigo, eu vou tirar a tela e vou ficar com você pessoalmente para desenvolver o exercício. Depois eu volto na tela para que a gente possa dar tempo de vocês fazerem com os outros. Então, eu gostaria que você anotasse todos os passos. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou voltar à tela. Primeiro passo é fazer um relaxamento. Eu vou fazer, você aprende, faz da melhor maneira que você puder. O segundo passo é lembrar um fato agradável. E lembrando todos os itens do fato que você tem. O tamanho, o local, as sensações, o cheiro, as cores. Você procure se lembrar de tudo. E o terceiro passo, a terceira etapa é dividir com alguém. Só que quando você for dividir com alguém, você tem três itens a cumprir. Tem uma forma de fazer isso, ok? A forma de fazer isso é sentar-se em frente ao outro, contar por 1 minuto, e se ele tiver uma história, ouça por 1 minuto, dê atenção total ao outro, percebendo as suas emoções, ok? Então, vou voltar aqui para que a gente possa fazer o exercício. Hoje está estranho aqui. Voltou aqui, ok? Bom. Eu entendi uma coisa. Meu Deus. Eu acho que eu perdi metade da apresentação. Meu Deus do céu. Ok, voltou aqui. Espero que vocês estejam desenvolvendo aí o trabalho. Então, eu gostaria que, para fazer o relaxamento, ok? Para fazer o relaxamento, eu vou pedir para você se sentar calmamente, numa posição que fique mais confortável possível para você, e você me acompanhe para fazer o exercício como um todo, né? Então, nós vamos começar com respirações lentas e profundas. Então, eu vou pedir para você tampar a sua narina direita com o seu dedo maior e você vai fazer algumas respirações profundas com a sua narina esquerda. Você inspira e expira pela narina esquerda. Então, vamos lá. Depois, eu vou mudar a posição. Você vai retirar o dedo do nariz e vai fechar o outra narina esquerda. E você vai fazer o mesmo movimento, ok? Então, começando, cá, numa posição confortável. Comece a respirar fundo. Respire 1, 2, 3 vezes. Coloque o seu dedo fechando a sua narina direita. Respire com sua narina esquerda lenta e profundamente. Lenta e profundamente.
lenta e profundamente. Agora, tire o dedão, passe a outro dedo. Com a mão direita, você tampa a narina esquerda e respira com a narina direita, lenta e profundamente. Lenta e profundamente. Lenta e profundamente. Trocando novamente com o seu dedo maior, a sua narina direita. Respirando lenta e profundamente. Lenta e profundamente. Lenta e profundamente. Trocando novamente. Respire com a narina direita agora, lenta e profundamente. Lenta e profundamente. Lenta e profundamente. Passe para a sua narina direita novamente. Respirando lenta e profundamente. Mais uma vez. E outra vez. Trocando o dedo novamente. Você fecha a sua narina esquerda. Respirando pela direita uma vez. Outra vez. Mais uma vez. Agora você tira a mão, mantenha os seus olhos fechados. Relaxe a sua mão, seus braços. Coloque confortável sobre a mesa, sobre as pernas, como você achar mais conveniente. E agora eu vou pedir para você lembrar de um fato agradável. Pode ser um fato bem simples, como eu já exemplifiquei anteriormente, ou um fato de profunda emoção. Vou pedir para que você procure se lembrar do fato. Mantenha os seus olhos fechados e, à medida que você lembrar do fato, você levante a mão para que eu perceba quando todo mundo já entregou, já fez o exercício e que se lembrou de um fato agradável. Mas agora, enquanto você lembra do fato, eu vou dirigir você para que você lembre do fato da forma mais completa possível. E essa forma completa faz com que você sinta, por exemplo, o aroma do ambiente onde você estava. Procure lembrar naquele local o que você estava fazendo. Talvez seja no seu escritório, talvez seja na sua casa, talvez seja numa área externa. Procure sentir se tem algum aroma, um perfume, algo que faça o seu sentido de olfação se trazer para você uma sensação agradável. Procure se lembrar do fato. De repente foi um encontro com um amigo que lhe deu um grande abraço. O que estava acontecendo naquela hora, além do aroma? O que estava acontecendo em volta? Quais os movimentos que tinha à sua volta? Talvez um carro passando. Quais as cores do carro? Talvez você estivesse com uma outra pessoa. Que roupas essa pessoa estava vestindo? Talvez você estivesse conversando com alguém. Ouça a voz dessa pessoa. Procure lembrar de todos os detalhes. Do som da voz, do som dos ruídos à sua volta, das cores, dos tamanhos. Talvez na sua recordação apareça como bem pequenininho ou muito grande. Então é importante que você reveja isso
dentro da emoção que você espera. Com base nisso, você continua fazendo exercício e você procura lembrar de tudo. Se está longe, se está perto. Imagine a cena. Talvez você esteja vendo ela de longe, de perto, mas procure não só ver a cena de longe, se envolva na cena. Se você lembrou de ter subido no pé de jabuticaba da sua avó, procure lembrar o que acontecia quando você jogava a casca fora. Quando você está recordando esses fatos, procure lembrar de todos os detalhes. E quando você for contar para o outro, você conte com toda a emoção que puder. Ok? Eu vou te dar 3 minutinhos para você contar para o outro e daqui a pouco voltamos novamente. Estamos novamente retomando o trabalho aqui para poder fazer o exercício, agora que vocês contaram um para o outro. Depois vocês vão nos colocar como seriam as suas sensações, essas emoções, como vocês se sentiram. E vamos continuar agora para o próximo passo. E o próximo passo é, na verdade, o meu porquê é baseado em alguns elementos. Esses elementos são importantes e estão diretamente ligados a tudo que eu tenho de bom na vida. E o que eu preciso, o que eu quero alcançar com o meu propósito pessoal. Então, aqui estão os meus porquês. Essa é a minha esposa, esses são os meus filhos, e aqui são as minhas netas. Essa é a primeira parte do meu porquê. Então, eu desenvolvo todo o trabalho pensando nessas pessoas. Mas o meu trabalho, acima de tudo, tem um propósito, que é acabar com essa situação. E vocês vão entender já já o que é isso. Isso aí são empresas de portas fechadas. O que é lamentável que a gente está vendo nesse país hoje. Então, é importante que você perceba que o meu propósito está relacionado diretamente ao funcionamento das empresas, ao funcionamento das pessoas. E por que está diretamente relacionado à minha família? Porque o futuro da minha família depende do futuro do Brasil, depende do futuro desse país. Não só da minha família, da sua, do seu amigo. As famílias dependem de estar com o país funcionando. E já já eu vou explicar para vocês por que eu estou nesse processo de aprendizado. Então, todo o enrolar da minha vida foi como profissional até os 40 anos, mais ou menos. Aí depois eu migrei para a área empresarial, no ramo de farmácia. Depois da farmácia, eu migrei para outras atividades. Fui presidente de uma rede de farmácia por 9 anos. Depois, por vários motivos, eu fui trabalhar como instrutor de uma grande empresa nacional de empreendedorismo voltado à pequena e média empresa. E eu desenvolvi o projeto lá por 15 anos. E nesse desenvolvimento do projeto por 15 anos, eu descobri o meu propósito de vida. Como é que foi isso? Quando eu trabalhava na multinacional, mais ou menos nos anos 90, era o dia do meu aniversário, e eu estava muito feliz, né? Porque os amigos estavam juntos, a gente almoçava junto, e era um desenvolvimento, é uma atividade boa, uma empresa maravilhosa, uma empresa que tinha tudo que era necessário, e eu tinha emprego teoricamente estável, ok? Mas, naquele dia, eu estava voltando do almoço, passando no corredor, vindo do restaurante, indo para o meu departamento. Eu estava passando no corredor e olhei o quadro de avisos. No quadro de avisos tinha lá um anúncio de um presente.
alguém tinha completado 25 anos na empresa. Então, na empresa tinha um hábito, quando o profissional completasse 25 anos de trabalho, ele ganhava um relógio de ouro, que era o reconhecimento pelos bons trabalhos dele. E naquele dia, o anúncio do relógio de ouro era para um amigo muito próximo meu. E aí fui na mesa dele, cumprimentando, foi aquela alegria, abraço, naquela época podia abraçar, né? Hoje não pode mais. Mas uma alegria toda, felicidade. Eu estava fazendo aniversário, meu amigo tinha ganho um relógio de ouro, estava muito feliz. E aí combinamos, saímos para tomar um aperitivo depois do almoço, depois do trabalho, mas não foi possível tomar aquele aperitivo depois do trabalho. Por quê? Porque nós tínhamos que trabalhar, nós tínhamos que estender o trabalho. Nosso trabalho nos obrigava, em função do atendimento aos fornecedores, às vezes, você tinha que botar a produção para andar, teria que se deslocar, e eu tive que viajar naquele dia para São Paulo. Eu estava em Campinas, tive que viajar para São Paulo, e fiquei até muito tarde da noite na empresa. E aí, voltei para casa, só que quando eu cheguei em casa, minha mulher tinha preparado uma festa de aniversário para mim. E eu não estava lá. Meus filhos já estavam dormindo. Eles eram pequenos. Hoje são adultos, tudo, mas eles eram pequenos. E eles já estavam dormindo. Ou seja, a minha festa de aniversário não pôde acontecer na empresa, em casa. E aí eu comecei a perceber que isso se repetia consistentemente. Muitas vezes eu estava fora de casa. Aí eu lembrei do relógio de ouro daquele meu amigo. Só que eu já tinha 20 anos de empresa e a minha cabeça começou a enxergar aquele relógio de ouro como uma algema. Então eu me prometi não ganhar aquele relógio de ouro. Eu me prometi que eu só iria ter um relógio de ouro como aquele quando eu tivesse totalmente livre, que eu tivesse uma vida financeira suficiente para comprar um relógio de ouro daquele porte, que era um relógio bem caro. E aí, a partir desse dia, a minha presença na empresa foi caótica. Não em termos de trabalho, porque a empresa era muito boa, eu não podia deixar de trabalhar, eu não ia deixar de fazer a minha atividade da melhor forma possível, mas interiormente eu estava cada vez pior. Então, isso durou 2 anos. Depois de 2 anos, eu tive uma oportunidade, apareceu, pelo longo do tempo, uma mudança de característica lá, e apareceu um projeto da empresa chamado PDV. Nesse PDV apareceu a chance de eu ter a minha liberdade pessoal, porque era uma liberdade ilusória, né? Vocês vão perceber por que a liberdade é ilusória. E aí eu comecei a me preparar para sair da empresa. Então, levei 2 anos, aí me afastei da empresa, saí da empresa, peguei uma remuneração, uma indenização muito boa, peguei toda a minha família, passeamos uma semana na praia, passei um mês no Nordeste, passeando, conhecendo todas as capitais do Nordeste, eu, as crianças, minha esposa. Foi assim, um passeio extraordinário. E aí, o que aconteceu? Por que eu fiz esse passeio? Antes de ir para o passeio, e eu tinha saído da empresa com uma boa indenização, então eu precisava descobrir o que fazer, porque eu não podia ficar sem trabalhar. E aí surgiram 3 oportunidades para mim. A primeira delas era montar uma casa noturna. Na época era, não sei, não lembro como é que chamava, acho que era balada, acho que hoje é balada ainda, mas tinha um outro nome, era uma casa de noturna, uma casa de festas noturnas. Essa era uma opção. Me convidaram para fazer uma sociedade e abrir uma casa noturna. A outra opção, que, na verdade, no início eu tendi um pouco mais,
era fazer sociedade com o escritório de engenharia de fundações. Como era uma área técnica e a minha atividade era técnica, era numa indústria eletrônica e toda a minha atividade era técnica, a minha tendência era aceitar essa sociedade com essa empresa de fundações de construção. E eu tive uma terceira proposta, que era de uma pessoa que tinha uma pequena farmácia e ele queria crescer a farmácia e não sabia como. Me convidou para que a gente fizesse isso junto. Mas aí eu me assustei, né? Porque farmácia eu não conhecia nada de farmácia, eu não tinha experiência, né? Aí eu fiquei naquela dúvida. Vou montar uma casa noturna, vou montar um escritório, vou me associar em engenharia, vou montar uma farmácia. Aí a minha índole pessoal me levou a decidir para duas coisas. Primeiro, uma casa noturna faz com que as pessoas que vão se divertir, muitas vezes passam do limite e comecem a exagerar em alguns comportamentos. Isso pode comprometer, isso foi a forma que eu pensei na época, isso pode comprometer muitas famílias. Então, não é o que eu quero. Se eu sou uma pessoa voltada à família, eu não quero comprometer nenhuma família. Então, eu me prometi não abrir um bar, uma boate, nada que levasse para esse lado. E aí, então, tinha duas opções. Ou o escritório de engenharia ou a farmácia. Mas aí aconteceu um incidente. A pessoa do escritório de engenharia marcou uma reunião comigo para um determinado dia e no dia da reunião ela ligou pedindo para cancelar a reunião. Eu estranhei porque tinha sido marcado com antecedência, estava tudo certo. E ela me falou que uma pessoa da família dela, porque era uma empresa familiar, um enteado dela, que era um dos sócios da empresa, tinha se alterado com algum tipo de droga e quebrou metade da empresa, metade do escritório. É claro que eu decidi imediatamente a não participar disso, né? Se eu não queria trabalhar numa boate que levava um mal-estar, como é que eu poderia me associar a uma pessoa que provocava esse mal-estar? E aí, o que sobrou para mim foi a farmácia, que era algo que ajuda as pessoas a terem uma vida melhor. O que eu fiz? Fui lá, aí foi um feriado longo, eu fiquei em experiência lá 15 dias com a farmácia, aprendi muitas coisas e achei uma boa oportunidade e resolvemos abrir uma farmácia. Aí abrimos uma farmácia. Mas abrimos uma outra farmácia. Como eu tinha um bom capital disponível, nós abrimos uma boa farmácia num bom local, né? Apesar de que esse bom local tinha algum inconveniente, que é a questão da proximidade de outras farmácias. Naquela época, a legislação tinha uma proximidade, era proibido, tinha uma distância muito pequena de farmácias, e eu estaria dentro daquele quadro de proximidade que não permitia. Mas, na verdade, a legislação me permitia, mas os outros farmacêuticos terminaram entrando numa guerra, terminaram tendo um processo. Então, eu abri a farmácia numa situação bastante difícil, legalmente, mas foi aberta, todos os itens, tudo que foi necessário, fizemos um belo estoque e começamos a trabalhar. Aí vem o primeiro grande empecilho, sociedade. Eu tive a infeliz oportunidade de ter um sócio que era um problema. E aí, como é que eu descobri isso? Enquanto eu montava a empresa, que quando você monta uma empresa, você tem um período para executar o processo de trabalho, o processo da associação comercial, então tem toda a junta comercial, então tem todo um processo que levava 30 dias. Como eu iria ficar parado mesmo, aí eu aproveitei e viajei. Só que nessa viagem, por uma questão até muito boba, eu descobri que o meu sócio tinha um comportamento muito inadequado. Quando eu voltei,
aí fizemos um acordo, eu desmontei a sociedade, ele se aborreceu, não queria mais sociedade, só que eu já tinha alugado ponto, comprado o produto, comprado toda a instalação, e aí eu fui forçado a montar a farmácia. E claro, como eu tinha muito pouca experiência, contratei pessoas apropriadas, né, gerente e funcionário, todo mundo para isso. Bom, eu digo o seguinte, em 1 ano e meio, 2 anos, nós tomamos conta de 40% do mercado. Passamos a ser referência de 40% do mercado naquela região, onde nós estávamos instalados. E aí, como eu vinha de uma empresa muito grande, a minha cabeça funcionava grande. E aí eu fui a minha grande besteira. E depois nós vamos falar isso, como interfere isso no seu sonho. A importância do seu sonho ser bem claro. E aí, o meu sonho era manter a minha empresa, a farmácia. Só que, na época, as pequenas farmácias ou as farmácias individuais estavam com muita dificuldade, porque as grandes redes estavam crescendo muito. Então, o que nós fizemos? Nos unimos, fizemos uma grande rede. Fizemos uma rede associativa. E eu, por questões técnicas, de comunicação, de profissionalismo, de projeção, eu terminei me tornando presidente daquela empresa. Isso foi, na verdade, uma péssima decisão. Eu virei um presidente, como era uma rede associativa, eu era um presidente sem remuneração. E aí foi a grande falha do meu sonho. Eu havia sonhado em ser um grande destaque numa empresa, mas eu não tinha pensado na remuneração. E aí começa a questão da relação com o dinheiro. E essa relação com o dinheiro é uma coisa fundamental. Se você, com o dinheiro, você não se preocupa, o dinheiro é como um bebê. Ele está lá e você tem que cuidar. Ele vai crescer, você tem que continuar cuidando. Se você não cuida, ele chora, ele vai embora, e seu bebê cresce, fica adulto. E quando ele fica adulto, ele vai embora. E o dinheiro também cresce. Se você não cuidar, ele vai embora, você fica sem. Então, eu faço a relação com o dinheiro muito forte nisso. Por quê? Porque o dinheiro não leva desaforo para cá, você precisa cuidar. E na época, realmente, eu não cuidei. Descobri uma outra coisa importante. As universidades, eu era formado em administração de empresa, as universidades não te preparam para você ser empresário. Ela te prepara para ser empregado. Você aprende tudo que é necessário para as grandes empresas, mas você não aprende a ser empreendedor, a ser empresário, a desenvolver características apropriadas. Bom, resumindo com tudo isso, eu fiz várias besteiras, alguns erros graves. Eu me dediquei à rede, fiz um projeto lindo, maravilhoso, de 4 lojas que começamos a rede em 1992. 7 anos depois, em 1999, eu tinha criado uma rede com 75 lojas, todas muito bem instaladas, só que a minha loja eu terminei abandonando. E vocês devem conhecer aquele velho ditado: o porco engorda no olho do dono. Se o dono não cuidar, o porco desaparece. E o dinheiro é o porco. Se você não cuidar do dinheiro, o dinheiro desaparece. E foi o que eu fiz. Quando eu saí da presidência da empresa, eu retornei para a minha empresa e o buraco estava gigantesco. Era uma dívida milionária. Era uma dívida que era 10 vezes maior o dinheiro que eu investi no começo. Foram muitos erros. Falta de controle, gasto excessivo, falta de preocupação, falta de administração. Na verdade, eu cometi muitos erros. Então, eu criei um projeto maravilhoso para uma rede grande, com toda a estrutura de marketing financeira, a rede cresceu, foi maravilhoso. Só que a minha pessoal eu abandonei. Uma decisão imbecil. Então, foi um dos meus grandes erros.
isso me fez aprender muito. Com isso, eu terminei fazendo um curso, e nesse curso eu fui ver a parte de características, onde eu tinha errado, né? Esse curso para mim foi um divisor de águas. Na verdade, eu aprendi o que eu fiz de errado, o que eu tinha feito de certo numa e o que eu tinha feito de errado na outra. E aí eu aprendi quais são as características mais importantes do empreendedor, e é isso que eu quero passar para vocês. Porque essas características do empreendedor é que vão fortalecer a sua forma de saber controlar suas finanças, organizar sua vida financeira, acumular um montante financeiro. Por quê? Eu levei 15 anos para pagar as minhas dívidas. Vejam o gigantismo da dívida que eu deixei. Mas, com o método, com o processo que eu desenvolvi, eu teve tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi, que é tudo o que eu quero passar para vocês, eu terminei saindo dessa dívida. Comprei o relógio de ouro? Ainda não. Porque eu não estou ainda no nível de sobrar o suficiente para comprar um relógio de ouro. Você diz, mas então você está me ensinando a ganhar dinheiro? Não, estou te ensinando a sair das dívidas. Fazer quais são os comportamentos, os hábitos que você tem que ter para sair das dívidas. Isso eu garanto para você que você vai fazer. Ok? Então, se você cumprir as tarefas, você vai fazer. Você já tem uma noção de quais foram os meus erros, meus acertos, e por que que eu desenvolvi esse processo. Esse processo eu desenvolvi para poder sair da dívida. Foi maravilhoso para mim, eu consegui fazer tudo o que precisava. Hoje eu estou muito bem. Hoje a minha família, vocês veem a vestimenta da minha família aí hoje. Hoje a gente vive saudavelmente, uma bela casa, então não tem nenhum problema financeiro hoje, mas eu estou aqui à disposição para passar isso para vocês. Então, próximo passo que nós vamos falar, o que é? É descobrir qual era o seu sonho. Porque eu, quando tive meu sonho, eu tive um sonho e o meu sonho não era muito claro. Então, eu quero saber qual é o seu sonho. Eu vou pedir para você fazer um exercício em casa. Lembra que eu fiz o exercício de relaxamento? O exercício de relaxamento faz com que você desenvolva uma habilidade de imaginação. Então, o exercício do café da manhã tem dois fatores. Um é para desenvolver o seu processo de imaginação. Enquanto eu estava falando para você, você provavelmente estava pensando, se você foi no pé de jabuticaba da sua avó, você estava imaginando como é que foi o cheiro, como é que foi a cor, como é que era o tamanho do pé de jabuticaba. Se você recebeu um presente, você lembrou da cor do presente, então é o seu processo de imaginação desenvolvendo. E isso é fundamental para você definir o seu sonho. Mas vamos com calma, que eu vou fazer um trabalho com vocês para que você defina o seu sonho com mais tranquilidade e com muita propriedade, ok? Então, para você definir o seu sonho, eu vou pedir para você fazer o quê? Entender o que é a técnica SMART. É uma técnica para elaboração de metas. E o que é SMART? SMART, em inglês, quer dizer esperto. Então, se você desenvolve a técnica SMART, é porque você é um indivíduo esperto. Aí, o que eu quero que você crie na sua imaginação um sonho com todas essas técnicas, com a elaboração dessas metas, ok? Então, eu vou falar para você entender o que é cada uma dessas metas. Como a palavra está em inglês, eu fiz uma adaptação para o português e específico. Específico quer dizer... O S quer dizer específico. Ou seja, quando você pensar no seu sonho... E, gente, quando eu falo de sonho, não são sonhos do Orfeu, aquele sonho que você tem à noite, que você sonha com coisas estranhas. Não é esse sonho. São sonhos reais, o que você quer para a sua dívida. É o sonho do dia a dia. Você quer uma coisa material. Porque nós estamos falando em dinheiro. Nós estamos falando em pagar dívida.
Então, não adianta você dizer, meu sonho é ser feliz, meu sonho é viver bem. Não, você tem que ter um sonho prático, um sonho executivo. Coisas práticas para você colocar em prática, porque assim a gente consegue medir. Então, não adianta ficar com sonhos genéricos, tem que ser sonhos práticos. Então, talvez, o que é um sonho prático? Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma viagem, eu quero crescer minha empresa, eu quero ter um ganho X. Então, são sonhos que você quer desenvolver. Só que esse sonho tem que ser descrito especificamente. Então, pega o seu sonho e escreva todos os detalhes possíveis. Segundo, tem que ser mensurável. O que é mensurável? É um sonho que você possa medir. E que você possa dizer que você identificou uma forma de que você conseguiu. Eu consegui uma casa. Tá, uma casa de quanto? De 10 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais? Eu não sei o seu poder aquisitivo e o tamanho da sua dívida. Hoje você está devendo? Provavelmente você não vai pensar nisso. Mas você precisa definir um sonho e um propósito maior. Que as metas, os sonhos, são parte do seu propósito. Porque meta, quando você alcança, perdeu a vontade, alcançou, acabou, você tem que criar outra. Quando você tem um propósito, ele é maior. E a sua meta tem que ser mensurável. E você tem que saber o seguinte, a minha casa vai custar 300 mil reais. Eu vou comprar essa casa daqui 10 anos. Então, metas é como pizza. Você tem que partir em pedaços para comprar, para comer. E as metas tem que dividir em partes para comer. Então, tem que ser para realizar. Então, tem que ser mensurável. Ok? E ela tem que ser atingível. Não adianta você dizer que quer construir uma oficina mecânica na Lua. Você pode querer construir uma oficina mecânica, num bairro próximo da sua casa, ou no seu bairro, ou num outro bairro. Agora, tem que ser uma coisa que seja possível. E que ela possa ser relevante. O que é relevante? Que seja importante para você. Sem o que você não pode viver. É uma meta que é tão importante para você, se você não fizer, você vai se frustrar para o resto da vida. Ok? E, além de tudo, ela ser temporal. O que é temporal? Ela tem que ter um tempo determinado. Então, eu quero construir minha casa ou comprar minha casa daqui 10 anos. Eu quero fazer uma viagem para a praia daqui 1 ano, daqui 3 anos. Porque para tudo isso você vai ter que fazer um planejamento. E é disso que nós vamos falar depois. Ok? Então, presta atenção, pessoal. É muito interessante que você entenda que tudo isso está no caderno. E você pode perfeitamente descrever no caderno. Ok? O detalhamento de tudo que eu falei, do específico, do mensurável, do atingível, está detalhado no caderno como um tutorial. Ok? E você vai reescrever o seu sonho SMART. Bom, estamos encerrando. E antes de encerrar, primeiro eu vou passar a tarefa do dia e vocês vão fazer por escrito. Vocês podem baixar no chat aí todas as perguntas, todas as questões que vou responder uma por uma para cada um de vocês, individualmente, pelo WhatsApp, pelo grupo. Não se preocupe, todas as suas dúvidas vão ser descritas pelo WhatsApp e eu vou responder todas elas. Mas a tarefa do dia já é uma preparação, já é uma ferramenta para você começar a pensar na liquidação das dívidas. Então, a primeira dela é você vai começar a relacionar, no caderno também tem uma tabela, e você vai, durante 21 dias, relacionar os 7 itens mais consumidos na sua casa. O que é que você mais consome na sua casa? É pelo menos 7 itens. Pode ser que você fale, mas
defina quais os 7 itens mais importantes, mais consumidos, não digo importante, mas mais consumidos na sua casa. O outro item que eu quero que você faça, e depois eu vou explicar o porquê da comemoração, você vai definir uma comemoração para a conclusão da tarefa. Ou seja, daqui a 21 dias, você concluiu, colocou os 7 itens da tarefa, então você vai definir antecipadamente, hoje, amanhã ou depois, qual a comemoração você vai fazer. Comemoração é algo que você vai dar de presente para você. Pode ser uma coisa simples, se você está com dívida, né? Então você não vai... Ah, eu completei 21 dias, 7 dias, eu vou ganhar jantar no restaurante francês. Não, você vai ampliar suas dívidas, né? Você pode dizer, o meu presente vai ser tomar uma taça de vinho. A minha comemoração vai ser tomar um sorvete do McDonald's, ok? Então, a ideia é que você defina para o seu cérebro, depois nós vamos falar em cérebro, claramente qual a comemoração, qual o prêmio você vai dar para ele, quando ele ajudar você a construir a tarefa, ok? E não se preocupe, eu estou falando em 21 dias, essa tarefa vai ser apresentada no início só do 4º módulo, que vai dar para vocês cumprirem os 21 dias, ok? Então, ok, pessoal. Muito boa noite, obrigado. Conto com vocês na próxima aula, espero que vocês tenham feito as atividades, que vocês tenham preenchido os cadernos. No início da próxima aula, nós vamos rever as tarefas de hoje, ok? E coloque as suas dúvidas. Quem não entrou no grupo do Telegram ainda, entre no grupo do Telegram. Eu falei WhatsApp, mas o nosso grupo específico é do Telegram. Entre no grupo do Telegram para que você comece a trocar atividade. E eu quero que vocês coloquem no grupo do Telegram também aquilo que vocês gostaram ou não gostaram. Aquilo que vocês gostaram da tarefa, da aula, qual o seu nível de satisfação. Postem tudo que vocês quiserem no Telegram. E se vocês quiserem acompanhar, nós estamos no Instagram, professor JB Duarte Oficial, você tem também no caderno isso escrito. E eu vou postar a nossa foto, a foto dessa aula, no Instagram, para que você possa fazer a sua postagem lá, ok? Então, até a próxima quarta-feira. Boa noite. Muito obrigado. Durmam bem.